O que é o que é? O nome de um animal que tem 3 sílabas, mas são utilizadas apenas 2 letras para escrever. O que é o que é? Um animal que tem um colorido exuberante. E a outra dica, quando esse animal forma um casal, é fiel para a vida toda. Vem saber comigo no Passeio Animal. Acertou quem pensou na arara. É sobre ela que nós vamos falar hoje. O nosso passeio hoje é no recinto das aves e, como o nome já diz, esse recinto não é só das araras, e sim de várias aves. E nós estamos numa época de reprodução, então pode acontecer de algum pássaro, de alguma ave atacar a nossa equipe. Mas nós vamos tentar, né? Se nós sofrermos algum ataque, a gente grava aqui fora. Mas vamos fazer esse passeio? É bacana demais. E já temos a arara Blue aqui para nos recepcionar com a Marília. Blue, podemos entrar? Podemos. Eu acho que você tá dizendo que sim, né? Com essa carinha simpática. Vou entrar, hein, Blue? Será que a Blue vai deixar? Eu acho que a Blue não vai deixar, não. Não vai deixar, Blue? E aí, Marília? Deixou? Cadê o... Eu acho que a Blue não gostou de mim. Ela gostou do nosso cinegrafista. Então, bora ver se ela faz a mesma coisa com o Cícero. Olha aí, com o Cícero ela não ataca, né? Olha aí, não gostou de mim, gostou de Cícero, né, Blue? Finalmente Blue deixou a gente entrar aqui, né? Então vamos tentar gravar, até enquanto der, porque a gente tem que respeitar. Esse é o espaço das aves. A gente está aqui de intruso. Se elas não deixarem, a gente sai. A Blue tem bastante personalidade. E é interessante observar o comportamento das araras, porque logo no início, quando a nossa equipe começou a gravar aqui dentro do recinto, a Blue adorou o meu cinegrafista, mas estava arengando com a Marília. Agora já fez as pazes com você, né, Marília? É verdade, ela decidiu que agora vai ajudar a gente e deixar participar um pouquinho. Afinal de contas, ela é linda e merece se mostrar, né, Blue? Ela gosta de conversar bastante, né, Marília? Gosta. Na verdade, os psitacídeos em si, papagaios, araras, esses animais, eles adoram imitações. Então, esse animal já veio de tráfico e ela tem alguns sons muito comuns, de cachorro, de gato, parece um bebê chorando. Então, a gente acredita que o local que ela morava, existiam esses sons. Então, eles começam a imitar. E aí, a gente tem esse papo o dia todinho com ela. Dá até risada, gente. Sim. E aí a Marília, antes de conversar, disse: Blue, olha, vamos deixar para conversar depois, porque ela estava repetindo bastante. Arara, arara. Isso. Ela adora participar e a gente, inclusive, quando faz atividade com crianças, faz elas participarem, e isso é muito legal para chamar a atenção das crianças, enquanto a gente precisa cuidar desses animais, que infelizmente são animais que são muito traficados, né? Porque são bonitos, são grandes, são muito bonitos, na verdade, né? Blue. E aí, infelizmente, é um animal que as pessoas têm muito tráfico ilegal. Inclusive, gente, a Marília não sabe precisar nem a idade da Blue, porque ela veio do estado do Alagoas para cá, já chegou adulta, foi vítima de tráfico e tem até um dedo das patas que foi cortado, né? Isso. Infelizmente, uma das formas que os traficantes têm é cortar os dedinhos desses animais para colocar anilhas que foram retiradas de animais já mortos, né? Para parecer que o animal é legal. E, infelizmente, até se você comprar um animal de forma legal, você precisa desconfiar, ir até o IBAMA, conferir essa anilha, porque hoje estão fazendo de tudo para vender esses animais de forma errada. Amputando esses animais. Olha só o prejuízo para a vida de um animal como esse, é ter um dedo
amputado. Que bom que agora a Blue vive aqui, vive feliz. E são muitas características interessantes desses animais. Por exemplo, muitos desses bichos vivem em casal. Então, se um traficante vem e pega apenas um deles, é sofrimento para o resto da vida, né, Marília? Isso. Infelizmente, para esse grupo de aves, são animais que a gente chama de monogâmicos, que eles escolhem um parceiro para ter ao longo da vida. Então, vão ter filhotes ao longo da vida com esse mesmo parceiro. E aí, infelizmente, para o traficante conseguir um filhote, ele às vezes mata a mãe ou mata o pai. E aí, esse casal deixa de ter um parceiro, e aí, ao longo da vida, ele não vai mais se reproduzir. Então, a gente tem infelizmente, uma diminuição muito grande do número de filhotes desses animais. E deixando de se reproduzir, fica o risco de extinção. Claro, e aí eles são animais que ainda têm, a gente diz que eles têm depressão, que eles ficam tristes, que eles arrancam penas por automutilação. Então, infelizmente, também são animais que não são tão bons de criar se você não entender, no mínimo, um pouquinho do comportamento deles. E aí, aqui no recinto das aves, tem os casais, né? Eles ficam sempre assim, juntinhos. Temos uns casais que, por afinidade, alguns vieram de lugares diferentes e formaram seus casais aqui. Alguns já vieram juntos. E o que é mais interessante é que, às vezes, acontece animais de espécies diferentes, né? Eles não chegam a se reproduzir, mas você vê e percebe eles fazendo carinho um no outro, limpando a pena do outro, fazendo ninho juntos, né? Não existe a reprodução deles, mas eles fazem até ninho juntos. Então, a gente deixa que isso aconteça, que é uma forma de incentivar o que é natural da espécie, que é manter uma relação com o parceiro, proteger ninho, fazer ninho. Então, tudo isso é natural e saudável para essas aves que estão aqui. É uma relação social. Exatamente, é social e é super importante para esse tipo de animal. A Blue mesmo não tem um companheiro arara, mas ela se relaciona com outras aves aqui no recinto, né? Exatamente. Ela tem uma relação conosco, né? Porque ela já veio de um tráfico, de uma pessoa que criava, então, de certa forma, ela tem uma relação com a gente. Às vezes, um pouco de machucar, como você mesmo explicou, às vezes ela pede carinho. Ao longo desse tempo, ela já teve um parceiro que era de outra espécie, era um papagaio moleiro, e esse animal, infelizmente, veio a óbito, porque ele era muito idoso, mas ela ficou um tempo com ele. Desde então, ela nunca mais teve nenhum carinho a mais, digamos assim, com outra ave. Ela se dá bem, mas no cantinho dela. Se relaciona só com vocês, que cuidam aqui do recinto. Marília, o que a gente pode destacar mais sobre o comportamento da arara? Ela fica repetindo, né? A gente já sabe que ela tem essa habilidade de repetir as palavras, de interagir, mas é um animal selvagem, né? É um animal que deve estar na natureza. Exatamente. É um animal, essa daqui é uma das maiores, é a maior arara que a gente tem, a arara azul. Essa não é a do filme, apesar dela ter o nome Blue. E são animais que, infelizmente, como eu já disse, por serem bonitas, por serem carismáticas, por imitarem esses sons, são animais que as pessoas querem muito tê-lo em casa. É um animal extremamente difícil de cuidar, adoram voar grandes áreas, né? Imagina isso em casa, não faz muito sentido um animal desse. Infelizmente eles estão aqui porque não tem mais como voltar à natureza, mas e são animais que vivem socialmente em grupos, que adoram seus grupos, seus filhotes, todo mundo sempre muito perto, e eles são importantíssimos para a natureza porque eles dispersam as sementes. Eles se alimentam de sementes, de coquinhos, e aí nas fezes essas sementes caem. Então, quando eles voam, eles deixam essas sementes longe dessas árvores que têm as sementes, né? Que deram os frutos. E aí, elas espalham pela mata. Então, imagina se a gente não tem esses animais espalhando essas sementes. Grandes palmeiras, árvores importantes para uma mata atlântica. Então, é um ecossistema onde a gente precisa ter todo mundo trabalhando juntinho. Esses animais na natureza, junto com essa parte da fauna e flora. E não é à toa que eu estava com medo, viu, gente? É porque esse bico da arara, ele é bem forte, né? Bastante, Se né? pegar, porque machuca. Eles quebram ossos, eles quebram coquinhos fortes, cocos mais duros, sementes muito fortes. Eles usam pedras para afiar o bico, né? Para desgastar o bico na natureza. Então imagina a força que eles têm. Eu não desejo que ninguém bote o dedo, não. Por isso que eu estava com medo, viu, gente? Não é porque eu sou medrosa, não. É porque assusta de verdade. E eu estou notando que a língua da arara azul, ela é preta, mas também tem uma parte amarela aqui. Como é que a gente pode explicar isso? Exatamente. A língua dela, assim como os músculos que tem no bico, são extremamente fortes.
por causa dessa alimentação que ela tem e exatamente por esse tipo de força que ela precisa. Então a língua é muito carnosa, muito musculosa, se vocês conseguirem avaliar aí de perto. E isso aqui é uma membrana que tem, porque essa parte do bico baixo é solta. Então ela precisa deslocar bem para se alimentar bem, né? Então elas fazem ninho com o bico, elas cavam dentro dos troncos, os ninhos delas são a 10, 25 metros dentro de árvores. Então o bico tem Elas sobem, né? Isso, tem que ser muito eficiente para fazer um ninho, para fazer, enfim, para se alimentar, tudo é adaptado à vida dela. Uhum. E assim, o que a gente pode destacar sobre a arara azul na natureza? Como é que está essa questão da extinção? Na verdade, a arara azul de Leá, que é outra espécie, que a gente às vezes até se confunde muito, é uma que infelizmente ela está em extinção na natureza, tá? Mas muitos projetos já estão reproduzindo esse animal, já começaram a fazer reintrodução, estão na fase de monitoramento, se vai dar certo ou não, muitos estudos sobre isso, mas infelizmente as araras têm esse foco maior por causa do tráfico, né? São primatas, os macacos e as araras, papagaios, que são os animais mais traficados. Então ainda não está preocupante no caso da arara azul, mas aí já começa a se pensar nos projetos de conservação para esses animais, já é necessário. Você falou que ela se alimenta de coquinhos, né, de sementes, mas a alimentação delas aqui na bica, como é que vocês preparam? Então, todos os animais aqui têm uma zootecnista que calcula toda essa alimentação de acordo para deixar mais parecido possível do que seria na natureza. Então, eles aqui se alimentam de frutas, de vagens, de sementes também, de milho. Então, várias coisas são calculadas para que pareça ao máximo na natureza. E às vezes a gente faz o que é enriquecimento ambiental, que é a gente trazer coquinhos de fora, de outras plantas, e conversa com a Cíntia, né, que é a nossa zootecnista, e pergunta a ela se pode dar. Inclusive pimenta, né, que é uma coisa muito curiosa, que esses animais não sentem, a língua deles não sentem como a nossa. O ardor da pimenta. Então é muito curioso porque eles comem pimenta de forma bem tranquila, como se não fosse nada. Me diz uma coisa, aqui há reprodução, porque tem os casais, há reprodução das araras? A gente não teve reprodução ainda desses animais, é possível que de alguma forma haja, mas a gente tem uma certa atenção a isso, não que a gente impeça, mas, por exemplo, desses que são espécies diferentes, a gente tem acompanhado, não tem ocorrido fecundação no ovo, e na verdade para a gente não é tão interessante que eles se reproduzam se forem híbridos, porque são animais que não se reproduzem e não faz muito sentido na natureza. E muitos dos nossos animais estão em planos de manejo, que são animais que são possíveis de reprodução. E dentro disso, vários projetos onde a gente pode pensar numa possível soltura. Então a gente não teve reprodução, mas se acontecer, a gente entra em projetos para que a gente possa soltar esses animais na natureza. Porque não é interessante que eles fiquem aqui, né? É verdade. Ela começando a brincar e dói, imagina se não fosse. O interessante é que as araras possam voar alto, longe, do jeito que elas gostam na natureza. A Marília estava me explicando também, antes da gente entrar, que esse é um período de reprodução das aves. Então, até mais ou menos o mês de maio, elas estão em reprodução. Então, é natural que quando a equipe entra aqui, elas queiram atacar porque estão protegendo os ninhos, né? Inclusive, tinha um galo de Campina aqui que estava irritadíssimo com a presença do nosso cinegrafista, justamente porque era proteção do ninho. Então, por que eles escolhem esse período? É um período mais quente, de verão, é por isso? Geralmente os animais associam seu momento reprodutivo quando tem mais alimentação. Então a gente está numa fase onde tem uma época, tem algumas chuvas, né, apesar de serem escassas e muito calor, mas tem uma época de chuva, tem a reprodução de sementes, de frutos, de flores. Então essas coisas que interessam na alimentação, para que eles possam trazer os seus filhotes numa época com muito alimento, com substratos para fazer os ninhos, tudo isso define essa época de reprodução desses animais. Então, aproximadamente até maio, a gente tem essa reprodução. E a gente entra sempre respeitando o local dos ninhos, a gente tenta preservar ao máximo, tem um casal ali que a gente deixa num cantinho, tenta evitar passar, sempre para deixar que eles expressem o que é natural e que a gente possa também fazer o nosso trabalho. Eu adorei conhecer um pouquinho mais sobre o mundo das araras, principalmente a Blue, né? A Blue é que não gostou muito de mim. Será que você deixa eu fazer um carinho, Blue? Será? Tem jeito não de fazer uma amizade, mulher? Tem jeito não, a Quem Blue sabe não outro dia. gostou de mim, é outro dia, quem sabe, né? Marília,
Obrigada pela sua participação. É muito importante que as pessoas que estejam ali do outro lado conheçam um pouco mais sobre as araras, ajudem a combater o tráfico das araras. A gente não quer que mais araras lindas como a Blue estejam assim mutiladas, né, faltando um dedo, com a pata prejudicada por conta disso. E é educação ambiental. Exatamente. A gente gostaria que as pessoas tivessem maior prazer em vê-las na natureza, que é muito mais legal, elas nas árvores, voando lindamente. Nós estamos aqui no zoológico, infelizmente, porque elas não podem voltar, e aí a gente usa a imagem delas para que a gente conscientize mais pessoas, que esses não são animais para criar em casa, né? São animais muito difíceis, precisa entender um pouco do comportamento. E se um dia você for ter algum pet que seja selvagem, que seja silvestre, que seja legal, tá? Procurem por todos os locais para confirmar se realmente é um animal legalizado. A Blue não quis conversa comigo, mas eu respeito. Afinal de contas, não existe maldade no mundo animal, né? Existe instinto. Então a gente tem só que respeitar. É verdade, eles fazem tudo apenas por defensivo, então eles não vão machucar a gente por maldade.